Olá, caros alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje uma aula interessantíssima, a gente está começando uma nova etapa do curso. Vamos entrar na parte de magnetismo e eletromagnetismo propriamente dito. A aula de hoje é a primeira de uma série de aulas que vai abordar os fenômenos magnéticos e elétricos e ambos em conjunto, porque nós vamos mostrar que eles têm relação entre si. Apesar de serem distintos, eles se relacionam. E aí, logo nesse slide de capa, eu coloquei algumas imagens interessantes que eu peguei da internet, tem aqui a referência de onde eu peguei, mas é só para instigar vocês terem uma ideia do que vai ser visto nesse curso de magnetismo. Claro que eu não vou ver tudo na aula de hoje, a gente vai ver ao longo das próximas aulas, mas para vocês verem quão interessante é isso. Desde os ímãs, que a gente sempre vê desde criança, brinca, aqueles ímãs de geladeira, e eu, particularmente, sempre fui fascinado com essa história de você colocar dois ímãs um perto do outro, eles se atraírem, se você invertesse, eles se repelirem, assim como o próprio magnetismo da Terra, que eu coloquei aqui duas animações em GIF, mostrando que a Terra tem um grande campo magnético em torno dela, a gente vai falar disso também, e que ainda bem nos protege os chamados ventos solares, né, o vento solar, que é aquela enxurrada de partículas e radiação que o Sol lança para o espaço, e que se não fosse esse campo magnético, provavelmente a vida como a gente conhece seria bem diferente, ou talvez até não existisse. Então tem uma pancada de coisa interessante que a gente vai tratar nesse curso, eu espero que vocês gostem e se empolguem daqui para frente também. Vamos embora. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em campo magnético é o que é o campo magnético. Da mesma forma que a gente definiu lá atrás o que era o campo elétrico, existe uma coisa muito parecida que é o campo magnético. Se a gente pensar na teoria de campos, né, eu já falei disso, campo gravitacional, elétrico, magnético, eles têm uma similaridade em alguns pontos, em outros não, são diferentes, mas se a gente sempre usar esses comparativos mentalmente, isso ajuda a gente a assimilar melhor. Então, o campo magnético ele é gerado por duas fontes específicas, que a gente vai tratar delas bastante. Tem as chamadas fontes naturais de campo magnético. Quando a gente fala naturais, são aquelas fontes que você não precisa fazer nada para que elas emitam não é a palavra, mas para que elas criem campo magnético, para que elas tenham magnetismo. E essas fontes naturais nós conhecemos popularmente como ímãs, ímãs naturais. Os ímãs naturais, eles são óxidos de ferro, né, chamada magnetita, que é um metal que eles têm magnetismo porque eles são formados na superfície da Terra e como a gente vai falar, a Terra tem campo magnético, então provavelmente no momento que essa rocha foi se condensando, né, solidificando, esse campo magnético ficou, vamos usar por enquanto essa palavra, gravado dentro desse material. São chamados ímãs naturais, as magnetitas. Você pode criar ímãs que se comportam como ímãs naturais. Você pega ligas metálicas, coloca dentro de bobinas que geram campos magnéticos intensos por um certo tempo, expõe eles, e aí eles vão acabar ficando o que a gente chama de imantados. Então, aqueles ímãs de neodímio, por exemplo, que vende em sites aí chineses como brinquedos, vocês já devem ter visto, são pedrinhas bem pequenininhas que têm uma força danada. Quando elas se juntam, é difícil até na mão você conseguir separar. Aquilo são ligas metálicas que são expostas a esses campos magnéticos em bobinas. A gente vai aprender que bobinas também geram campos magnéticos e eles acabam ficando com esse campo gravado. Para a gente entender isso, a gente vai ter que falar da natureza da matéria, né? Que existem os materiais ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos. Mas a gente vai chegar lá com calma. Por enquanto, não vamos se preocupar isso. E tem as fontes artificiais de campo magnético,
Quem descobriu isso daqui? Fontes artificiais. Foi um físico chamado Christian Ørsted. Ele descobriu que, e a gente também vai discutir isso, tudo eu estou dizendo que a gente vai discutir, né? Que fios conduzindo corrente elétrica também criam campos magnéticos em torno deles. E aí esses ímãs que funcionam com o botão liga-desliga, com enrolamentos de fios, bobinas, né? Onde quando a corrente passa por ele, eles criam um campo magnético. Quando para de passar, desliga, são chamados eletroímãs. Quando a gente fala de eletroímãs, pelo menos na minha cabeça, a primeira coisa que vem são aqueles guinchos, né, que tem aqueles filmes americanos que sempre tem ferro velho, eles vão com aquele guincho, o guincho tem uma placa enorme em cima dele, aí ele liga lá, aí o carro, aquela carcaça do carro gruda naquela placa lá, o guincho move para o compactador e depois larga. Aquilo é um exemplo de eletroímã. Existem vários outros. Nos fones de caixa de som, normalmente, você tem também bobinas que funcionam como eletroímãs. Eles geram campo magnético que é proporcional à corrente que passa por eles para poder fazer a membrana lá do fone vibrar. Então, tem vários exemplos que a gente pode citar aqui. Então, tem os ímãs naturais, normalmente feitos de óxido de ferro, magnetita, e os eletroímãs. O campo magnético em si, né, já que eu estou falando dele, ele, como qualquer campo, ele é um vetor. E a gente simboliza esse campo magnético pela letra B maiúscula. Campo elétrico era E, campo magnético é B. A unidade do Sistema Internacional para se medir campo magnético, ou vetor indução magnética, como você vai encontrar em alguns livros, é o Tesla, em homenagem ao físico Nikola Tesla, que tem umas histórias bem interessantes sobre ele e o Thomas Edison, por exemplo, né? Eles tinham uma rixa em relação à corrente alternada e corrente contínua. Tem até filmes sobre isso. Eu recomendo quem gostar dessa parte de história da ciência, dar uma pesquisada sobre a história do Nikola Tesla. Então, a unidade de campo magnético é o Tesla. Eu digo, campo criado pelo ímã, ou pela bobina, ou pelo eletroímã, é tantos Tesla, tantos militesla, e assim vai. O que acontece? Os ímãs, que são os caras que têm um interesse particular também nessa parte inicial, eles são fontes naturais. Então, se eu desenhar um ímã em forma de barra, por exemplo, vamos imaginar esse ímã aqui em forma de barra, e a partir daí a gente já começa a diferenciar as coisas. Muita gente, muito aluno meu, inclusive, é normal isso, tá? Confunde fenômenos de atração elétrica com fenômenos de atração magnética. São coisas diferentes, tá? Que fique bem claro. A gente falou lá em campo elétrico que cargas positivas e negativas se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Agora, a natureza do magnetismo é um pouco diferente, eu vou falar disso lá na frente, mas a gente não chama de positivo e negativo os polos de um ímã. A gente chama de polo norte magnético e polo sul magnético. Não é mais e menos, é polo norte e polo sul. Esse nome tem uma questão histórica que tem a ver com o funcionamento da bússola, que a gente também vai falar aqui. E o que acontece? Da mesma forma que lá em eletrostática, cargas de sinais contrários se atraem e de mesmo sinal se repelem, nos ímãs isso também é verdade. Então, o polo norte magnético de um ímã, assim que a gente fala, ele atrai, ele gosta, falando uma linguagem bem simples, do polo sul magnético e vice-versa. E polos de mesmo nome não se gostam, eles se repelem. Essa é a primeira propriedade relacionada ao campo magnético que a gente pode escrever. Eu não vou escrever para não perder tempo, mas vocês podem escrever aí no caderno. Polos de mesmo nome se repelem e de nomes diferentes se atraem. Então, polo norte magnético com polo sul, né, a gente espera que haja uma atração. Então, se eu botar aqui norte-sul e eu colocar outro ímã em barra aqui do lado dele, o que se espera que, se eles estiverem aqui, ó, vou colocar agora aqui norte e sul. Como eu tenho sul virado para norte, eles são polos de nomes diferentes,
a matéria se comporta da seguinte forma. Esses polos aqui se atraem. Deixa eu voltar aqui, que deu uma doideira aqui. Então, eles se atraem. Você vai ter uma atração magnética aqui entre esses ímãs. Da mesma forma, se eu colocar ímãs em forma de barra e, por acaso, eu colocar o polo sul de um ímã virado para o polo sul também de outro ímã, o que vai acontecer aqui é que esses ímãs agora vão se repelir, porque polo sul não gosta de polo sul. Então vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Você vai ter uma repulsão magnética, uma força repulsiva. Então anotem mais uma vez. Polos de mesmo nome se repelem, de nomes diferentes se atraem. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, ela também é bem interessante, porque ela tem a ver com a propriedade do campo magnético em si, do B. Ela diz o seguinte, que o campo no polo norte magnético ele é divergente e ele é convergente no polo sul magnético. E essas são as linhas de campo que vocês já conhecem lá de eletrostática, campo elétrico. Claro que não são os campos vetores, campos magnéticos. Isso aqui é uma representação. Mas a gente sabe da propriedade que se você quiser um vetor campo magnético em qualquer ponto de uma linha de campo, ele é sempre um vetor tangente a essa linha. Claro que quanto mais concentradas as linhas estiverem umas das outras, mais intenso vai ser o campo magnético naquela região. E quanto mais afastadas, menos intenso vai ser aquele campo magnético naquela região. Então, ele diverge na norte e converge na sul. Podem escrever isso aí. O campo no polo norte magnético é divergente e no polo sul é convergente. Um detalhe, toda a linha de campo magnético que sai de um polo norte tem que chegar em um polo sul magnético. Vocês têm ideia de por que isso? Lá em eletrostática, isso não precisava ser verdade. Vou voltar à memória de vocês. Se eu tivesse uma carga positiva e outra negativa, a gente até falou disso, eu podia ter mais linhas de campo saindo da positiva, por exemplo, do que chegando na negativa. A gente discutiu isso, que tinha a ver com a carga elétrica. Naquele caso de eletrostática, a gente previa a existência de um monopolo elétrico, traduzindo. Podia existir uma carga elétrica isolada no universo. Em magnetismo, isso ainda não foi encontrado. O chamado monopolo magnético. Não existe uma partícula elementar que seja responsável pelo polo sozinho norte magnético ou pelo polo sul magnético. Não existe isso. Então, por enquanto, não existe maneira de se isolar o polo magnético um do outro. Isso é a terceira propriedade. E aí, isso interpretando isso de uma maneira mais prática, significa dizer que toda a linha de campo que sai de um polo norte magnético tem que chegar no sul magnético. Ela não pode ir para o infinito. Porque se ela for para o infinito, eu estou prevendo que existe uma carga magnética ou uma partícula magnética isolada que só tem um polo magnético. Isso não pode. Terceira propriedade, inseparabilidade dos polos magnéticos. O que diz essa propriedade? Que os polos magnéticos são inseparáveis, indivisíveis. Então, se você pega um ímã em forma de barra, que é o exemplo que a gente mais usa, né? Ele tem lá o polo norte e o polo sul magnético. E você quebra esse ímã na metade, por exemplo, ao invés de você formar um ímã norte e um ímã sul, você vai formar mais dois novos ímãs, norte e sul. Isso é muito maluco, né? Porque os polos magnéticos são inseparáveis. Se você quebrar pela metade de novo, você vai formar 4 ímãs norte-sul e assim por diante. Até chegar onde? Até chegar no tamanho do átomo. Quando você chega no tamanho do átomo, aí você perde a propriedade magnética e aquilo ali deixa de ser um ímã. A gente vai discutir isso quando a gente for falar da propriedade magnética da matéria, os chamados domínios magnéticos. Então, os polos magnéticos são
inseparáveis. A quarta propriedade, que a gente pode chamar de propriedade também, tem a ver com o funcionamento da bússola. O que é uma bússola? É uma agulhinha imantada, que foi magnetizada. Se você pega um pedacinho de fio de ferro, por exemplo, e fica passando o ímã próximo a ele várias vezes, você vai ver que por um tempinho, se você pegar esse pedaço de ferro, ele consegue até atrair pequenos objetos metálicos ferromagnéticos. Isso é imantar. Então, se você pega uma agulha imantada, a gente representa assim, ó, e você, de alguma forma, deixa essa agulha livre para oscilar, uma maneira de fazer isso é pendurar ela com um fiozinho que pega aqui no meio dela, ou colocar ela em cima de uma folha e botar ela em cima da água para ela flutuar na água. Tem vários experimentos que sugerem maneiras diferentes de fazer isso. Vou tentar desenhar aqui como se fosse 3D. Então, se você pendura ela aqui com um fiozinho e deixa ela livre para oscilar, o que se sabe é que essa agulha imantada ela vai se alinhar mais ou menos na direção norte-sul geográfica da Terra. Por isso que as bússolas funcionam como uma maneira de localização espacial, porque as agulhas imantadas, que são as bússolas, elas sempre apontam, se equilibram na direção norte-sul. E aí o que acontece é, na direção norte, né, geográfica, vou chamar de NG, ponto cardial, e a sul geográfica da Terra, isso acontece, eu vou falar já já, né, tem a ver com o magnetismo da Terra, mas a parte da bússola que aponta para o norte geográfico é o norte magnético da bússola. E a que aponta para o sul geográfico é o sul magnético. Daí vem os nomes. Ó. O norte magnético da bússola chama-se norte, ou polo norte magnético, que aponta para o norte geográfico. E o sul magnético para o sul geográfico. Isso é interessante, porque até tempos atrás, todo mundo que precisava se localizar espacialmente, grandes navegações, viagens, exploradores, usavam bússolas para poder fazer isso. Claro que antes da bússola se usava outros métodos, mas a bússola foi muito útil e ainda é até hoje. O GPS veio meio que para substituir essa bússola. Só que o GPS tem um defeito. O dispositivo que está usando, né, que tem o GPS embarcado nele, e o GPS funciona através de satélites, né, geoestacionários, eu não vou falar disso porque não é o objetivo, mas o equipamento que usa o GPS tem que ter uma fonte de energia, uma bateria, uma pilha para funcionar. E se a bateria acabar? Você tira a bússolazinha do bolso, ela vai continuar funcionando, porque a bússola não precisa de bateria para funcionar. Isso é uma grande vantagem. E aí vem a questão, por que que a bússola funciona na Terra? E será que a bússola funcionaria em qualquer outro planeta que não fosse a Terra, em qualquer outro astro, na Lua, por exemplo, em Júpiter, Saturno, nas luas desses planetas? Será que ela funcionaria? E aí, finalmente, uma coisa que eu queria falar era sobre o campo magnético da Terra. A Terra é um grande ímã. As teorias mais aceitas indicam que o campo magnético da Terra ele é criado devido a um movimento do magma no manto terrestre, no interior da Terra, que é aquele tem muito ferro, né, em estado liquefeito, e aí esse ferro em movimento tem elétrons, e esses elétrons em movimento criam campos magnéticos. A gente vai discutir nas próximas aulas que fluxo de elétrons que é campo magnético também, aquela história que eu falei no começo da aula sobre eletroímã. E é esse movimento desses elétrons que pertencem a esse núcleo ferroso da Terra fazem com que a Terra tenha um campo magnético em torno dela. Inclusive, medições recentes indicam que esse campo magnético tem diminuído com o tempo e que ele já teve polaridade invertida milhares ou milhões de anos atrás aí na Terra. Essa diminuição ela é preocupante, apesar de ser muito lenta. Estima-se que é 1% a cada 100 anos, ou seja, vai demorar muito para esse campo desligar, né, se ele ficar nessa mesma taxa de diminuição. Mas ele tem uma função importante para manter a vida na Terra. Eu já comentei, ele protege a gente do chamado vento solar. Mas antes de eu falar disso, vamos falar do campo em si. O que acontece? A Terra, se você coloca uma agulha imantada aqui,
nessa figura, isso que está aqui no meio, a agulha imantada, a parte da agulha imantada que vai apontar para cima é o norte magnético da agulha. E a parte da agulha que vai apontar para baixo é o sul magnético. Então, se eu fizer a figura aqui do lado, depois eu volto para lá, você imagina aqui a agulha imantada, né, nessa forma aqui. A parte que aponta para o norte geográfico da Terra é o norte magnético da bússola. Por isso que a gente diz, a bússola aponta sempre o norte. E o sul magnético da bússola vai apontar para o sul geográfico. Só que para pensar, se isso aqui é um norte magnético, essa parte aqui, e ela está apontando para cima, na Terra, que polo está lá em cima? É o norte magnético também ou o sul magnético? Será que se o polo magnético da Terra lá em cima fosse o norte magnético, a bússola estaria apontando o norte magnético para lá também? Não, né? A gente viu agora há pouco que norte magnético gosta de sul magnético. Então, a única explicação para isso é se aqui em cima da Terra, onde está o norte geográfico, fique o sul magnético da Terra, SM. E aqui embaixo, onde está o sul geográfico da Terra, fique o norte magnético, que é justamente para onde o polo sul da bússola quer se alinhar. O que acontece? Esses eixos geográfico e magnético não coincidem. Então, se você fizer aqui o eixo de rotação da Terra, né, aqui do norte geográfico e aqui o sul geográfico, o eixo magnético ele tem um desviozinho em relação ao eixo geográfico. O eixo magnético tem um desvio. Então aqui ficaria o sul magnético e aqui o norte magnético. Esse desvio é de cerca de 11,5 graus, está aqui na figura. Então, se você desenhar isso, para ficar mais claro, você pode fazer até um rabisco aqui, né? E eu volto lá para a imagem depois. Está aqui a esfera da Terra. As linhas de campo da Terra fazem assim, ó. Elas saem de baixo e chegam em cima. São divergentes no polo sul geográfico e convergentes no polo norte geográfico. Para elas serem divergentes, né, embaixo, elas só podem ser divergentes se ela embaixo for o norte, né? Norte magnético. Então aqui seria o norte magnético da Terra. E aqui seria o sul magnético. Que coisa interessante. Essa figura deixa isso bem claro. Ó. As linhas de campo saem de baixo e chegam em cima. Eu tirei essa figura do site da Agência Espacial Brasileira. Que, pelo que eu vi, eu acho que eles tiraram da NASA. Então tá aqui, essa é a figura. Se a gente pudesse enxergar esse campo magnético, a gente veria uma coisa mais ou menos assim, as linhas de campo. E aí essa região que tem em torno aqui da Terra, do equador terrestre, onde alguns fenômenos magnéticos ocorrem com a interação do chamado vento solar, né? Que é aquela enxurrada de radiação que o Sol manda para o espaço. Interagindo com esse campo, chama-se cinturão de Van Allen. Foi o físico que descobriu isso. E esse cinturão protege a gente, porque o Sol também manda luz, né? E manda radiação de UV, infravermelho. Quando chega na Terra, vira calor, né? Esquenta a Terra, então o ciclo de vida da Terra depende do Sol, mas ele também manda muita partícula radioativa, ionizante, que faz mal à saúde. Não é à toa que os astronautas não podem passar muito tempo lá em cima e quando passam, a roupa deles tem que ter uma proteção, né, para essa radiação. E a nave que eles ficam, a estação espacial, também tem que ter proteção para essa radiação. E aí esse cinturão ou esse campo que envolve a Terra protege a gente desse chamado vento solar. E uma coisa interessante é que as partículas que o Sol manda, quando entram aqui nessa região onde ficam os polos, são as regiões de norte e sul, algumas partículas aceleram, caem como um túnel aqui, como um funil, e quando elas aceleram, muitas se chocam com as partículas do ar atmosférico, nitrogênio, oxigênio. Esse choque pode produzir luz. E essa produção de luz é o que a gente chama de aurora. Por isso que as auroras só acontecem nos polos. Aqui em Recife, ninguém vê a aurora olhando para o céu noturno. E provavelmente não vai ver, a não ser que o campo magnético da Terra dê uma doidice nele e ele se altere.
Tem até um filme interessante, não gosto de fazer propaganda de filme, mas chamado O Núcleo. Se vocês nunca assistiram, assistam. Tem umas mentiras, obviamente, porque é ficção, mas ele idealiza o que aconteceria se o campo magnético da Terra fosse desligado. E aí as auroras é uma coisa que, por exemplo, poderia acontecer no equador terrestre se não houvesse esse campo magnético, esse cinturão de Van Allen protegendo a gente. Alguns animais, por incrível que pareça, conseguem se localizar por esse campo magnético. Animais que fazem grandes migrações, alguns pássaros, as baleias, tartarugas, elas têm bússolas internas na cabeça delas, claro que não são bússolas, né? Mas elas têm algum senso de localização que se utiliza desse campo magnético que a Terra cria para elas se localizarem espacialmente. E falando em vento solar, uma coisa muito interessante é que nessa figura aqui é como se o Sol tivesse desse lado. Esse vento solar, que é essa enxurrada de radiação e partícula que o Sol manda para o espaço, e apesar desse cinturão de Van Allen e do campo magnético da Terra proteger a gente, esse vento solar também distorce o campo magnético da Terra, de modo que se o Sol está desse lado, ele comprime essas linhas de campo nessa direção e distende nessa, justamente porque o vento solar está vindo nesse sentido aqui. E aí essa distorção já é conhecida também, devido a esses fenômenos de interação entre o vento solar e o campo magnético da Terra. Minha pergunta é: todo planeta tem campo magnético? Todo astro tem? Será que tem? E se não tem, será que a vida poderia se desenvolver lá do jeito que a gente conhece, da forma que a gente conhece? Pesquisem no Google que planetas do nosso sistema solar têm campo magnético e quais não têm, que astros têm, a nossa Lua tem. Vale a pena fazer essa pesquisa. A gente não enxerga esse campo, mas ele existe e ele é importantíssimo. Agora eu vou mostrar uma foto para vocês que foi tirada pela Estação Espacial Internacional e ela mostra que as auroras podem ser vistas inclusive do espaço. Vejam que foto linda. Essa foto foi tirada pela Estação Espacial Internacional, a ISS. Eu sigo eles no Instagram. Eles colocam fotos belíssimas. Para quem não acredita que a Terra é redonda, tá aí uma imagem, tá, gente? Mostrando que a Terra é esférica. E essa foto foi tirada, obviamente, do espaço. A ISS está orbitando a Terra e dá para ver a aurora de fora da Terra. Vejam que imagem linda, as cores da aurora vista do espaço. E a NASA tem umas fotos que ela chama de APOD, APOD, significa Astronomy Picture of the Day, que significa foto astronômica do dia. Todo dia eles postam uma foto bonita sobre alguma coisa e eu sempre fico fascinado com essas imagens. Como o nosso universo é cheio de coisas belas, né? Tanto fora como dentro da Terra. E essa imagem, para mim, é fantástica. Isso é uma foto noturna da Terra, dá para ver luzes ali. E essa foto tirada nessa hora noturna mostra a aurora, como é que ela é vista lá de cima do espaço. Tem vídeos do YouTube, inclusive, mostrando. Se vocês colocarem aurora à vista do espaço, escrever em português e inglês, vocês vão ver muita coisa interessante. Então, essa parte de fenômenos magnéticos é belíssima, né, gente? E também instigante e interessante. Espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória. Até a próxima aula. Valeu!